Bom dia, minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui nessa quinta-feira para estarmos conversando, compartilhando uma palavra. Como vocês estão? Ora, eu queria lembrar vocês de estar curtindo aqui o nosso vídeo, compartilhando com as amigas, com as conhecidas. Entra lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? E esteja participando. Comente aí, faça um comentário, o que você tem aprendido, o que Deus tem falado com você através dessa palavra. Se você tem passado por alguma situação que essa palavra tem ido de encontro à sua vida, a gente quer ter essa interação, tá bom? Compartilha. Talvez o seu testemunho vai edificar a vida de outras mulheres também, tá bom? Então, esteja interagindo, comentando, participando. Eu tenho certeza que essa palavra está alcançando muitas vidas e tem sido uma bênção para muitas mulheres. Em nome de Jesus, esta é a minha oração e este é o meu propósito de estar aqui compartilhando essa palavra com vocês, ok? Então vamos lá para a palavra de hoje. A nossa palavra de hoje está lá no na carta de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. E diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha só que palavra tremenda, né? As armas da nossa milícia. Quando nós lemos este texto, algo que fica claro é que existe uma guerra. Milícia significa guerra. Olha só, nós estamos inseridas o tempo todo em uma guerra, em uma luta, em uma batalha. E essa batalha, essa guerra, ela não é uma guerra física, como diz o texto também. Não é contra carne nem sangue. Ou seja, não é contra pessoas, não é algo que está aqui no mundo físico, né? Como nós vemos na televisão, a guerra lá no Israel, e guerra no Iraque, guerra em tantos lugares. Não é esse tipo de guerra a qual essa palavra se refere. Mas é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual deste texto, ela diz respeito aqui, olha, à nossa mente. É uma guerra que ocorre o tempo todo na nossa mente. Pensamentos que se levantam para nos levar à desobediência da palavra de Deus. E quando nós nos sujeitamos a essa guerra, quando nós não nos posicionamos de forma correta, nós acabamos perdendo essa guerra. Nós somos atingidas por todo tipo de pensamento que vem para roubar a palavra de Deus na nossa vida, para roubar o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa disposição, para nos diminuir a nossa fé e nos impedir de viver a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então hoje eu quero falar com você a respeito dessa guerra. Como lutar, como vencer, como nos posicionar para vencermos essa guerra na nossa mente. E essa guerra, querido, primeira coisa que você tem que entender, ela não é contra Deus e o diabo. Ela não é contra o bem e o mal. Essa guerra é uma guerra que ela foi estabelecida desde lá do começo, lá no Jardim do Éden, como nós lemos no livro de Gênesis. Ela é uma guerra que ela é entre o homem e Satanás. Sabe por quê? Quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, quando Ele nos colocou ali naquele jardim, olha, Satanás ficou furioso. Ele não conseguia entender o tamanho deste amor de Deus pelas nossas vidas.
porque ele já havia caído, ele já havia sido tirado da presença de Deus, porque ele não se sujeitou a Deus. Ele queria estar no lugar de Deus, ele queria a adoração de Deus para ele. Então, quando ele vê ali o homem, a mulher sendo colocado num jardim, num lugar secreto, num lugar que Deus preparou para a humanidade, ele não se conforma. Então ele vai ali tentar travar esta guerra contra o homem, contra a mulher, para nos roubar, para nos tirar daquilo que era o propósito de Deus para as nossas vidas. Então ele começa ali a falar com a mulher, começa ali a querer distorcer aquilo que Deus havia falado com eles. Olha, você está vendo aquela árvore que está ali no meio? Deus falou que vocês não podem nem tocar, né? E não foi isso que Deus falou. Deus falou que eles não poderiam comer, que não era para comer daquele fruto, porque se a partir do momento que comessem daquele fruto, eles conheceriam o bem e o mal. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir do momento que Eva deu ouvidos àquilo que a serpente estava falando e ela comeu daquele fruto, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e ela passou a conhecer o bem e o mal. E naquele exato momento iniciou-se esta guerra. Iniciou-se uma luta, uma batalha espiritual na mente do homem e da mulher, porque o pecado entrou. Então, a nossa luta até hoje é exatamente desta forma. Quando nós damos ouvidos àquilo que o inimigo quer que nós ouvimos, e ele vem sempre tentando distorcer aquilo que é a verdade. E é o que nós lemos neste texto. Ele vem para tentar impedir que nós tenhamos o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus através da sua palavra. Então ele vem colocando pensamentos, construindo fortalezas e sofismas. Olha só o que diz esse texto. Vamos ler de novo para ficar bem claro. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. E como que nós conhecemos a Deus? Através da palavra dele. Toda vez que nós lemos, toda vez que nós buscamos a compreensão daquilo que está escrito na palavra de Deus, mais nós podemos conhecer a Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, os nossos pensamentos, eles têm que obedecer, eles têm que se sujeitar ao que está escrito aqui, não aquilo que o inimigo vem falar a nosso respeito. Porque, muitas vezes, qual a voz que você tem ouvido a seu respeito? Às vezes, nós damos abertura, né? Assim como Eva fez. A gente deixa o inimigo vir, se levantar contra as nossas vidas e colocar pensamentos que você não é ninguém, que você não serve para nada, que você não vai dar certo, que você é infeliz, que o seu casamento já acabou, já está destruído, fadado ao fracasso, que você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, que você é infeliz. Mas em nome de Jesus, hoje, o Senhor está nos trazendo essa palavra para que nós possamos aprender a lutar, a guerrear contra essas mentiras que o inimigo quer colocar na nossa mente. E o versículo 5 diz ainda assim, como que nós vencemos isso? Levando todo entendimento cativo à obediência de Cristo. Através da obediência da palavra dele, nós levamos os nossos pensamentos a pensar e a meditar naquilo que é a palavra e aplicar esta palavra na nossa vida, para que nós possamos vencer essas artimanhas do inimigo contra nós. Em nome de Jesus, hoje você vai aprender a vencer esta guerra que está sendo travada na sua vida. E olha só, diz aqui sobre fortalezas e sofismas. Todo pensamento que se levanta contra. O que é?
um sofisma? Sofisma é todo argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Ou seja, tem muitas coisas, muitas palavras, muita coisa que tem sido espalhada, que tem sido se levantado contra a sua vida, que parece ser a verdade, que é uma ilusão. O que é uma ilusão? É algo que te faz pensar, que te faz acreditar de que seja uma verdade, porém não é. Foi dessa forma que o inimigo tentou ali enganar Eva, distorcendo aquela palavra, distorcendo o que Deus havia falado, usando parte da verdade, mas com também uma parte de mentira. E é assim que o inimigo vem contra as nossas vidas, sabe? Ele vem colocando situações, colocando coisas, palavras que parecem ser boas, que parecem ser verdade, mas no fundo existe sempre alguma coisa ali que está errada. E como que nós podemos discernir isso? Como que a gente pode entender? Quando nós sujeitamos a nossa mente à verdade da palavra de Deus. Quando nós temos uma vida de comunhão, de oração com Deus a cada dia. Nós separamos o nosso tempo para estar com Deus, como nós temos ministrado aqui nos outros podcasts, nas outras quintas-feiras. Nós temos falado a importância de nós escolhermos um bom caminho, de nós escolhermos a Cristo, a estar na presença dele, assim como Maria, que escolheu ali estar na presença de Deus, estar na presença de Cristo, ouvindo as suas palavras. É assim que nós vamos conhecer mais de Deus e saber, conseguir discernir o que vem de Deus e o que não vem. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e poder afastar e destruir, vencer essa guerra que vem contra nós para tentar nos destruir. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração, busque a Deus, busque a sua palavra, aprenda, sujeite os seus pensamentos à verdade da palavra de Deus, para você não ser confundida, para você não ser enganada, assim como Eva foi, para você não ser ludibriada por qualquer coisa que falam por aí, por qualquer coisa que o inimigo tenta falar a seu respeito. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não aceite menos do que isso. Não aceite os enganos do inimigo. E de que forma ele vem tentando nos atingir? Através dessas fortalezas e sofismas. Através de padrões de pensamentos que vão sendo estabelecidos na nossa vida, ao longo, da nossa vida, desde a infância. Não sei se vocês já viram, mas muitas pessoas, elas já têm um tipo de pensamento formado ao seu respeito por algo que elas foram ouvindo desde sua infância. Ah, você não é ninguém, você é burro mesmo, você não serve para nada, né? E você é feia, você é isso, você é aquilo. E esses tipos de palavras, elas por muitas vezes entram na nossa vida de uma forma inconsciente. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas por que você tem esse determinado tipo de pensamento ao seu respeito, a respeito da vida, a respeito de Deus? Porque palavras foram ditas, situações aconteceram que entraram na sua mente e te faz com que você tenha um determinado tipo de pensamento. É uma fortaleza que se instalou aí na sua mente para que você não consiga viver a palavra de Deus. E você não consiga se desprender disso a cada dia. Então, olha só, quando nós entendemos isso, quando nós discernimos esse tipo de pensamento, esse tipo de padrão sobre as nossas vidas, é quando nós temos que parar e falar: Senhor, isso não é uma verdade a meu respeito, porque a Bíblia não diz isso ao meu respeito. A Bíblia diz que eu sou filha de Deus, que eu sou criada por Deus, que eu sou amada por Deus e eu tenho o melhor para viver. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a meu respeito, eles são pensamentos de paz,
Ele tem os melhores pensamentos ao meu respeito. Então eu não posso aceitar a viver as mentiras que o inimigo quer que eu pense. Que eu não posso aceitar isso para minha vida. Você consegue entender? Então hoje o Senhor está preparando este tempo, esta palavra para você entender que esses muros, que essas fortalezas que foram construídas na sua mente, elas podem ruir, elas têm que cair da sua vida em nome de Jesus. E que tipo de fortaleza, de prisões é essa que por muitas vezes nós estamos presas? São de ira, de rejeição, né? Às vezes nós estamos presos em situações que nós não conseguimos nos sair daquela situação, né? Quantas pessoas estão presas em pecados que elas acham que elas não vão ter forças para abandonar, não vão ter como deixar. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, você não está só. O Espírito Santo de Deus, ele mora em você. Se um dia você declarou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você entendeu o plano de Cristo, de Deus naquela cruz, a entregar o seu Filho por amor à sua vida. Você se arrependeu dos seus pecados, você abriu o seu coração e pediu para que Jesus viesse morar na sua vida. O Espírito Santo habita em você e é Ele quem vai te ajudar, quem vai te conduzir a você vencer essa guerra e essa batalha na sua mente, em nome de Jesus. E esse texto nos diz que nós temos armas para vencer esta guerra. Deus nos deu armas para vencer esta luta na nossa mente. E esta arma, essas armas que Deus nos deu, ela é poderosa para quebrar toda essa mentira, para desfazer essas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E que armas são essas? Armas espirituais. Esse texto diz que as nossas armas não são carnais. Não adianta você querer lutar de forma carnal, na força do seu braço. Você não vai conseguir. Mas quando você se dispõe a usar as armas que Deus nos deu. E que armas são essas, Thaís? As armas poderosas em Deus é as armas da oração, da palavra de Deus, do jejum, da adoração, do quebrantamento. Quando nós nos sujeitamos a Deus, a sua palavra, nós estamos usando armas espirituais. E são elas que vão destruir as armas do inimigo contra as nossas vidas. Então, de que forma eu posso usar essas armas? Em primeiro lugar, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha só o que a Bíblia nos diz lá na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me sujeitar à verdade da palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Então, quando eu obedeço, quando eu me sujeito a Deus, a sua palavra, e eu resisto àquilo que o inimigo está vindo contra a minha vida, então ele foge da minha presença. Então eu preciso aprender a me sujeitar. E para me sujeitar à palavra de Deus, eu tenho que conhecê-la. Eu tenho que ter sede, que ter fome de conhecimento daquilo que está escrito, daquilo que é a verdade de Deus. Eu só consigo combater uma mentira com a verdade. Então, para isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Lá em Salmos, capítulo 1, no versículo 2, olha só o que está escrito. Salmos 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, queridos, o seu prazer, a sua alegria deve ser em conhecer a palavra de Deus.
em saber o que está escrito aqui, o que é a verdade de Deus a seu respeito. E nessa lei, nessa palavra, meditar de dia e de noite, em todo o tempo. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu conheço o que está escrito aqui, quando eu guardo no meu coração, quando eu medito na palavra de Deus, sabe? Você pega um texto, você lê, você pede para Deus te esclarecer ali o que está escrito, você começa a meditar nessa palavra de dia e de noite, o tempo inteiro. Se você está lavando uma louça, se você está limpando a sua casa, fica ali meditando naquela palavra, pensando, entendendo como aplicá-la na sua vida, o que é a verdade de Deus a seu respeito. Seja de noite, quando você estiver deitada na sua cama, antes de dormir, ali meditando na palavra de Deus. Nós precisamos nos sujeitar àquilo que é a verdade de Deus para a nossa vida. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, aprendendo a obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então, a verdade é a palavra de Deus, não o que o inimigo diz a seu respeito. Obedecendo, olha só o que diz lá onde a gente estava lendo no primeiro texto, de 2 Coríntios, no versículo 6. É um versículo depois de que nós lemos. 2 Coríntios 10, no versículo 6, diz assim: e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Ou seja, quando nós conhecemos a palavra de Deus e obedecemos aquilo que está escrito, então nós quebramos tudo aquilo que veio sobre nós através da desobediência, que é o pecado. Quando nós nos sujeitamos à verdade da palavra de Deus, o pecado já não tem mais força sobre as nossas vidas. Então nós não estamos mais dando lugar ao diabo, não estamos mais dando lugar às mentiras, não estamos mais dando lugar ao engano. Nós vamos dar lugar à verdade da palavra de Deus. Através da nossa oração, de adoração, sabe? Daquele tempo que você passa com o Senhor através da sua oração e adoração. É desta forma que nós conseguimos usar as armas que Deus nos deu para vencer o inimigo e não aceitar as mentiras de Deus, as mentiras do inimigo a nosso respeito. A segunda forma é resistindo ao inimigo. Como nós lemos, resistir, sujeitai-vos a Deus. E a segunda parte é resistir ao inimigo. Resistir às mentiras, resistir aos ataques, resistir aos enganos, não nos colocando debaixo da mentira do inimigo. Então, quando eu me sujeito a Deus e eu resisto ao inimigo, ele foge da minha presença. Ele não vai ficar ali diante de você quando você estiver cheio da presença de Deus, revestido da verdade da palavra de Deus. Ele foge. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa entender isso, que toda essa luta, toda essa guerra na sua mente, ela tem como você vencê-la, ela tem como você tirá-la da sua vida, quebrar essas fortalezas e esses sofismas, através da palavra de Deus, da obediência, através de você não se sujeitar mais à mentira do inimigo na sua vida. Olha só, você pode me dizer assim, mas eu não consigo pensar, eu não consigo parar de pensar em determinadas situações. Sabe, às vezes a gente fica presa num pessimismo, que nunca vai dar certo, que não vai acontecer, que eu não sirvo para nada, que eu não tenho força para vencer essa situação, eu não sei como. E fica ali aquela fortaleza, e fica ali aquela situação te dizendo sempre ao contrário daquilo que é a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. E como mudar este padrão de pensamento, como tirar essas coisas que não vêm através da palavra de Deus. E você pode me falar, mas eu não consigo não pensar sobre isso. Como que eu faço?
E uma vez eu estava ouvindo um vídeo e eu vi uma frase que me impactou, que dizia assim: eu não posso impedir os pássaros de voarem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho nela. E quem disse essa frase foi a Valnice Milhomes, uma mulher de Deus maravilhosa, abençoada. E ela dizia que eu não posso impedir que os pássaros voem, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça, que ele pouse, que ele fique. Então, entenda que os pensamentos eles vão surgir, eles vão querer se levantar, mas no exato momento que aquele pensamento vier, você vai combater ele, você vai espantar e falar: aqui não tem lugar. Então você vai começar a meditar e a pensar na palavra de Deus. É assim que nós combatemos esses sentimentos que vêm se levantando contra a nossa vida. Ele vem, ele se levanta, e no mesmo momento eu expulso, eu falo: aqui não tem lugar para você, e começo a pensar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Eleve os seus pensamentos ao Senhor, eleve os seus pensamentos à adoração, ao louvor. É assim que nós combatemos esses pensamentos ruins, em nome de Jesus, amém? E aprendendo a usar os dons de Deus. Deus tem dons para as nossas vidas, e um dele é o dom de discernimento. Né? Quanto mais próximos de Deus nós estamos, quanto mais tempo de oração, de meditação na palavra de Deus, mais esses dons vão sendo aperfeiçoados em nossa vida. E você começa a discernir: opa, isso aqui não é de Deus. Ó, essa situação aqui não está certa. Esse pensamento eu tenho que rejeitá-lo. E aí nós vamos nos sujeitando à palavra. Lá em Romanos, capítulo 8, vamos abrir, Romanos 8. Eu cortei o versículo aqui, mas não tem problema. Lá em Romanos 8, ele vai dizer a respeito que é através do Espírito Santo. Quando nós entendemos que o Espírito Santo faz morada em nós e que nós temos o auxílio dele, o apoio, ele nos direciona, ele nos ensina todas as coisas. E é com a ajuda do Espírito Santo que nós vamos vencer essas guerras, essas lutas na nossa mente. Amém? Em nome de Jesus. E ele fala sobre padrões de pensamentos, né? O que nós temos pensado? Quais as guerras que têm estado na sua mente? Os tipos de pensamento? Então, esses padrões, eles têm que cair por terra em nome de Jesus, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. E como que eu venço ele? Pensando na palavra de Deus. Filipenses 4:8 diz assim, Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Amém? Então a palavra de Deus nos diz no que nós devemos pensar. Então, em tudo que é puro, em tudo que é santo, em tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Então, é desta forma que eu combato os pensamentos ruins, as mentiras, os enganos do inimigo contra a minha vida, me enchendo da palavra de Deus, do que é bom e do que é puro. E eu quero recomendar um livro para vocês. Eu já falei sobre ele aqui nas redes sociais, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Esse livro é maravilhoso, ele fala exatamente sobre essa guerra na nossa mente, sobre esses padrões de pensamentos. E esse livro vai nos ensinar a como vencer esses padrões de pensamentos, esses pensamentos ruins, e estabelecer a nossa mente para pensar e viver aquilo que está na palavra de Deus. Então eu te indico, se você já ouviu falar, é um livro muito conhecido, e procure. Nós temos lá na nossa loja, no nosso site,
tá bom? Entra lá, tem aí o link na bio e você pode ir lá no Instagram e você pode ter acesso a esse livro, tá bom? Então, em nome de Jesus, que hoje você possa parar para pensar no que você está pensando. Você já pensou nisso? Eu tenho que pensar no que eu estou pensando. Que tipo de pensamento tem estado na minha mente? O que eu tenho alimentado com o que eu tenho alimentado a minha mente? Então, se hoje você parar para pensar nisso, você vê que existem pensamentos ruins, fortalezas aí na sua mente que precisam cair por terra, em nome de Jesus, sujeite a sua mente hoje àquilo que é a verdade da palavra de Deus. E esses fortalezas, esses sofismas, esses enganos vão cair por terra em nome de Jesus. E você vai passar a pensar os pensamentos de Cristo ao seu respeito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, mais uma palavra de Deus para o seu coração, para o seu espírito, para você meditar e pensar nele aí durante a semana. E lembrando mais uma vez, amém? Curte os nossos vídeos, comenta, compartilha, esteja interagindo aí com a gente. Isso vai ser bênção para muitas mais mulheres, para muitas mais pessoas, em nome de Jesus. Lembrando, toda terça-feira tem também um podcast com o pastor Márcio, que também vai estar trazendo uma palavra aí de Deus para a sua vida. E todas as quintas nós estamos aqui para compartilhar essa palavra. Deus te abençoe.